a terceira turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca da técnica de julgamento antecipado de mérito. Os tribunais podem, diante do recurso de apelação, aplicar a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. Vamos entender esse julgado? Considere o seguinte caso. Carla ingressou com ação de reparação de danos materiais e morais contra Antônio, em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo réu. O pedido de dano material foi comprovado por meio de laudo pericial do acidente e nota fiscal dos gastos realizados para a reparação do veículo. Já em relação ao dano moral, Carla alegou que o dano seria presumido em razão de ter sido vítima de um acidente provocado pela condução imprudente de Antônio. O réu se defendeu, alegando que, embora tenha sido o causador do acidente e que a reparação do veículo foi realizada após sua aprovação do orçamento, não poderia ser condenado ao pagamento da indenização postulada, em razão da consumação do prazo prescricional. Além disso, também não seria possível a condenação em danos morais, pois a lesão causada gerou mero aborrecimento na vítima. O juiz de primeiro grau julgou a demanda improcedente em razão da prescrição da pretensão formulada. Inconformada, Maria interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença pelo órgão recursal. Após as contrarrazões de Antônio, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça. Em segundo grau de jurisdição, o desembargador, em decisão monocrática, afastou a tese da prescrição, com base em súmula do STJ. Afastada a prescrição, como o pedido de dano material se mostrava incontroverso, o relator decidiu acolher parcialmente o mérito do pedido e condenou o réu ao pagamento de quantia referente aos danos materiais. Já no que tange aos danos morais, determinou o retorno dos autos à instância de origem para que fosse deflagrada a fase instrutora do processo. Antônio recorreu da decisão até o STJ, sob o fundamento de que a técnica de julgamento antecipado parcial de mérito somente poderia ser aplicada pelo juízo de primeiro grau, não podendo ser utilizada no julgamento do recurso de apelação. O recurso foi relatado pela ministra Nancy Andrighi, que, em seu voto, inicialmente destacou que a técnica de julgamento antecipado parcial do mérito está disciplinada no artigo 356 do Código de Processo Civil de 2015. Por ser uma novidade trazida pelo novo diploma processual civil, ela é pouco utilizada pelos juízes e tem gerado inúmeras controvérsias no âmbito doutrinário. O julgamento antecipado do mérito é uma técnica de abreviamento de parcela do processo. Isso porque, ao avaliar as peculiaridades do caso concreto, é possível que o juiz dispense a realização da fase instrutória para a parcela da pretensão que já se mostra pronta para o julgamento. Nesse contexto, o termo antecipado é utilizado pois o julgamento ocorrerá em momento anterior ao de praxe. Em relação à aplicação dessa técnica pelos tribunais, pela redação literal do artigo 356, seria possível concluir que somente poderia ser aplicada no primeiro grau de jurisdição. Entretanto, não é demais rememorar a lição segundo a qual não se interpreta o direito em tiras, não se interpretam textos normativos isoladamente, mas no seu todo. Isto é, não se deve olhar para a norma e ignorar os demais preceitos legais que compõem a legislação processual, bem como os princípios que orientam o processo civil brasileiro. Com efeito, o artigo 1013, parágrafo 3º do CPC de 2015 autoriza o tribunal a julgar o mérito nas seguintes hipóteses: caso tenha reformado a sentença prolatada sem exame do mérito, caso tenha constatado a omissão no exame de um dos pedidos, sentença citra petita, caso tenha decretado a nulidade da sentença por falta de fundamentação, ou porque é ultra ou extra petita. Em acréscimo, o parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal também permite ao juízo de segunda instância proceder dessa forma, se possível, quando reformar a sentença que reconheceu a decadência do direito ou a prescrição da pretensão. Trata-se da teoria da causa madura, cuja aplicação pressupõe que as partes não tenham nada mais a alegar ou a provar a respeito da matéria. No caso aqui analisado,
houve a congregação da teoria da causa madura e a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito, pois foi acolhido o pedido incontroverso e determinado o retorno dos autos em relação ao pedido que demandava a produção de provas. Conclui-se que é mais coerente com a sistemática possibilitar que o tribunal casse a sentença apenas parcialmente para determinar que o juízo de primeiro grau dê prosseguimento ao processo com relação ao pedido A, dano moral, e julgue imediatamente no mérito o pedido B, dano material. A cisão do julgamento, em situações como a narrada, viabiliza a prestação, desde logo, de parte da tutela jurisdicional e está em consonância com os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da economia processual. Com essas considerações, tem-se que, presentes os requisitos definidos em lei, aos tribunais também é possível aplicar a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades.